Meu nome é José, e desde pequeno sempre fui cético quanto a histórias de coisas sobrenaturais. Nasci e cresci numa pequena cidade do interior do Brasil, cercada por serras verdes e uma vegetação densa, mas para mim, aquilo tudo era só mato e natureza. Nossa cidade tinha uma capela no topo de uma das serras, onde o pessoal mais velho fazia questão de subir para suas preces e procissões. Nunca me importei muito com isso. A fé e as tradições locais não faziam parte do meu dia a dia. Foi numa noite de agosto, durante uma dessas caminhadas que eu costumava fazer com meu amigo Rafael, que as coisas mudaram. Não havia nenhum motivo especial para estarmos subindo a serra. Estávamos entediados, e ele sugeriu que fôssemos explorar a região próxima à capela para ver se encontrávamos alguma coisa interessante, quem sabe até uma fogueira de turistas ou algo do tipo. Rafael sempre foi mais curioso que eu, e eu, sem muito o que fazer, acabei aceitando. Saímos ao anoitecer, armados com lanternas e facas, só para o caso de algum animal cruzar nosso caminho. A trilha era íngreme e cheia de pedras, e à medida que subíamos, o silêncio da mata se tornava mais pesado. O vento farfalhava as folhas, e a luz da lua mal conseguia penetrar pela densa copa das árvores. Quando chegamos ao topo, a capela estava fechada, como esperado. A pequena construção branca se erguia silenciosa, quase sombria sob a luz prateada da noite. Tudo ao nosso redor parecia calmo, e começamos a rir da nossa própria ideia de aventura. Nada aqui além de morcegos e mosquitos, eu disse, balançando a cabeça. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma luz fraca e distante surgiu entre as árvores do lado oposto à capela. Era pequena, flutuando lentamente no meio da mata, como se estivesse se movendo em nossa direção. Eu parei de rir instantaneamente. Não havia casas ou estradas do lado de lá, só a serra e o mato denso. Você está vendo isso? Zrenia, perguntei a Rafael com a voz mais baixa do que pretendia. Claro que estou. O que será? Swing, ele respondeu, seus olhos fixos na luz. Sem pensar muito, começamos a seguir em direção àquela luminosidade. Era como se algo nos chamasse, como se aquela luz nos puxasse. À medida que nos aproximávamos, a forma por trás dela se tornou mais clara. Parecia a silhueta de um homem, alto, com vestes longas, e à medida que a luz crescia, podíamos ver os detalhes de suas roupas brancas, como as de uma figura sagrada. Fiquei paralisado por um momento. Não sabia o que pensar. Rafael, ao contrário, parecia hipnotizado. Ele andou mais rápido, quase correndo em direção à figura. Rafael, espera! Zrenia, eu gritei, mas ele parecia não me ouvir. Estava completamente fascinado. Quando chegamos mais perto, a figura parou. Seu rosto estava coberto pela sombra, mas suas mãos estendidas à frente brilhavam com uma luz suave e irreal. Ele parecia estar nos chamando, convidando a nos aproximarmos ainda mais. Rafael já estava a poucos metros da figura quando algo começou a me incomodar. A sensação de que havia algo errado era forte, mas eu não sabia o que era exatamente. A luz, que antes parecia acolhedora, agora parecia um pouco intensa demais, ofuscante, quase agressiva. Quem é você? Rafael perguntou, sua voz cheia de uma mistura de fascinação e temor. A figura não respondeu. Em vez disso, deu um passo à frente, ainda com as mãos estendidas, e foi quando eu percebi algo aterrorizante. O sorriso que se formou em seu rosto não era um sorriso de bondade. Era frio, vazio. Um gesto que parecia imitar uma expressão humana, mas sem emoção real. Seus olhos brilhavam, mas eram vazios, como se não houvesse vida neles. De repente, uma onda de pavor tomou conta de mim. Aquilo não era um santo, não era uma visão sagrada. Era outra coisa, uma coisa que claramente não deveria estar ali. Senti um frio cortante percorrer minha espinha. Rafael, não chega mais perto. Zrenia, gritei, mas ele parecia não ouvir. Estava a poucos passos da figura, pronto para tocá-la. Sem pensar, corri em sua direção e o puxei para trás com toda a força que tinha. Rafael caiu no chão e a figura se aproximou de mim.
Sua presença era esmagadora, e a luz ao seu redor começou a pulsar de maneira irregular, como se estivesse prestes a explodir. Foi então que a coisa deu um passo à frente, e a luz em seus olhos brilhou com uma intensidade terrível. Mas, em vez de me atacar, ela simplesmente parou. Não consegui entender por quê, mas senti que, por algum motivo, eu não estava sob seu controle, diferente de Rafael. Aproveitei a chance e comecei a puxar meu amigo pelo braço, forçando-o a se levantar. Com muito esforço, conseguimos correr de volta pela trilha. A sensação de sermos observados era esmagadora, mas por algum motivo a figura não nos seguiu. Só desapareceu na escuridão da mata, como se nunca tivesse existido. Quando finalmente chegamos de volta à cidade, ofegantes e assustados, tentamos contar o que vimos. Ninguém nos levou a sério. Descobrimos depois, por meio de conversas com os mais velhos, que algumas pessoas já tinham relatado visões de um santo na serra. Muitos acreditavam que era uma aparição sagrada, mas eu sabia a verdade. Aquilo não era um santo, não era um milagre. Era algo antigo, algo que usava a fé das pessoas para atraí-las, algo que se escondia na luz para disfarçar sua verdadeira natureza. Desde aquela noite, nunca mais subi a serra. E toda vez que ouço alguém falar sobre avistar o santo por lá, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Talvez um dia alguém consiga desvendar o que realmente está escondido naquelas montanhas. Mas, seja lá o que for, sei que não é nada divino. Meu nome é Henrique, e desde que me entendo por gente, vivo nas margens de uma pequena cidade no interior do Brasil. A vida aqui é tranquila, mas desde sempre soubemos que a mata densa que nos rodeia guarda perigos que ninguém ousa enfrentar. Ouvimos as histórias de desaparecimentos misteriosos desde crianças, contadas pelos nossos pais e avós. Caçadores experientes, agricultores e até turistas. Todos desapareceram sem deixar rastros, como se a floresta os engolisse. Nunca dei muita importância para essas histórias, mas uma tragédia recente mudou tudo. O irmão do meu amigo Lucas foi encontrado morto na mata. Seu corpo estava dilacerado, como se tivesse sido atacado por um animal selvagem. As autoridades atribuíram o caso a uma onça, mas havia algo naquilo que não se encaixava. Lucas estava convencido de que o irmão fora vítima de algo muito pior. Ele queria respostas, e eu, relutante, decidi acompanhá-lo numa busca pela verdade. Era final de tarde, quando nos aventuramos pela trilha que levava ao coração da mata, um lugar que os moradores locais chamavam de Sombra Velha. Diziam que lá vivia algo além da compreensão humana, uma presença sombria que observava, caçava e devorava. Com lanternas, facas e um rifle que Lucas havia conseguido emprestado, seguimos mata adentro. O ar estava pesado, úmido, e o silêncio era quase absoluto. Algo naquela quietude era perturbador, como se a própria natureza estivesse nos alertando para não seguir em frente. Mas a determinação de Lucas era inabalável. Ele queria vingança, e eu me vi arrastado por sua obsessão. Depois de horas andando sem sinal de nada, começamos a sentir que não estávamos sozinhos. Galhos quebrando, folhas farfalhando, sombras que pareciam se mover rápido demais para serem apenas o vento. Eu podia sentir os olhos da floresta sobre nós, espreitando, esperando o momento certo. Lucas, que até então estava focado, começou a parecer inquieto. Ele parava a cada 5 minutos, examinando o entorno, como se esperasse ver algo que só ele podia perceber. Tem alguém nos seguindo. Ele sussurrou com o olhar fixo em algum ponto nas árvores. Eu ri nervoso, tentando aliviar a tensão. É só paranoia, disse eu sem acreditar realmente. De repente, ouvimos um grito. Não era de um animal. Era humano. O pânico tomou conta de nós, mas Lucas seguiu na direção do som. Eu o segui, mesmo com meu instinto gritando para fugir. Corremos pela mata densa até chegarmos a uma clareira. Lá, no centro, havia algo que me fez parar bruscamente. Um grupo de homens, armados e vestidos com roupas camufladas, cercava um jovem caçador que estava amarrado a uma árvore. Seus rostos estavam cobertos por máscaras grotescas, feitas de peles de animais e adornadas com ossos. Um deles,
O maior segurava uma faca ensanguentada, enquanto o caçador, apavorado, lutava em vão contra as cordas que o prendiam. Lucas, escondido atrás de uma árvore, olhou para mim com os olhos arregalados. São eles, ele sussurrou quase inaudível. São eles que mataram meu irmão. Eu queria fugir. Tudo em mim gritava para sair dali o mais rápido possível, mas Lucas estava imóvel, fixado na cena. Ele sacou o rifle e se preparou para atirar. Eu tentei impedi-lo, mas era tarde demais. O tiro ecoou pela mata. O homem com a faca caiu morto imediatamente. Mas o que aconteceu em seguida foi um verdadeiro pesadelo. Os outros assassinos se espalharam pela floresta, como fantasmas, desaparecendo entre as árvores. O silêncio voltou, mas agora carregado de uma tensão insuportável. Corremos. Corríamos sem rumo, tentando nos distanciar da clareira. Mas a mata parecia ter vida própria. Era como se estivéssemos correndo em círculos, sempre retornando ao mesmo ponto. O medo de sermos capturados por aqueles homens se misturava à sensação de que algo mais nos observava nas sombras, algo muito mais perigoso. Foi quando eu percebi que estávamos sendo caçados. Um a um, os assassinos começaram a aparecer ao nosso redor, sempre à distância, movendo-se silenciosamente entre as árvores. Estavam nos cercando, brincando conosco, como predadores. Lucas, agora desesperado, atirava sem direção, gastando as balas em vão. De repente fomos atacados. Um dos homens saltou das sombras e Lucas foi derrubado ao chão, antes que pudesse reagir. Eu vi a faca brilhar no escuro e depois o sangue. O grito de Lucas foi breve, sufocado pela escuridão. Eu estava sozinho. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Antes que o próximo ataque viesse, larguei tudo. Mochila, lanterna, tudo o que pudesse me atrapalhar. E corri. Corri como nunca antes na minha vida. A floresta parecia viva, as sombras se fechavam ao meu redor, mas eu não parei. Escutei passos rápidos atrás de mim, mas não olhei para trás. Desviava de árvores e arbustos, me ferindo em galhos e espinhos, mas o medo me empurrava adiante. Depois de correr por o que pareceu uma eternidade, vi a luz da lua se intensificar à frente. Era a saída da mata. Joguei meu corpo em direção à clareira, sentindo que as sombras quase me alcançavam. Quando finalmente ultrapassei a linha das árvores e caí no campo aberto, percebi que os passos atrás de mim cessaram. Virei-me para olhar a floresta e vi as silhuetas paradas na borda, observando, mas sem cruzar a linha da mata. Eles não podiam sair. Eu estava a salvo. Por enquanto. Cheguei à cidade cambaleando, sem conseguir falar direito. As pessoas me olharam com descrença quando tentei explicar o que havia acontecido. Mas, no fundo, eu sabia que alguns acreditavam. Eles também conheciam as histórias, sabiam que aquelas sombras na mata não eram apenas lendas. Lucas nunca foi encontrado. O nome dele foi acrescentado à longa lista de desaparecidos, e os caçadores locais passaram a evitar ainda mais a Sombra Velha. Nunca mais voltei lá. Mas às vezes à noite, quando o vento sopra do leste, juro que ainda ouço aqueles passos atrás de mim, como se estivessem esperando pela próxima oportunidade de caçar. Eu escapei uma vez, mas não tenho certeza se conseguirei escapar de novo. Meu nome é Felipe, e nasci e cresci no interior do Brasil, onde a vida era simples e os dias passavam devagar. Desde pequeno, meu pai me ensinou a caçar. Ele sempre dizia que a floresta ao redor da nossa fazenda guardava segredos antigos, histórias que os mais velhos contavam para assustar os jovens. Mas eu nunca acreditei muito nessas coisas. Para mim, caçar era apenas uma maneira de conseguir comida e manter a tradição. Até aquele outono. Era fim de tarde quando eu e meu amigo Gustavo resolvemos partir para uma caçada noturna. Estávamos atrás de uma onça que vinha atacando o gado das fazendas vizinhas. Muitos já tinham tentado matá-la, mas ela era ágil e astuta demais. A promessa de um troféu e a chance de provar nossa coragem nos levaram a ignorar os avisos dos mais velhos de que aquela onça não era um animal comum. Com nossas lanternas, armas e facas afiadas, adentramos a mata.
A lua cheia iluminava parte do caminho, mas as sombras das árvores pareciam se mexer ao nosso redor, tornando tudo mais assustador. O ar estava pesado e o silêncio era quebrado apenas pelo estalo de galhos sob nossos pés e o ocasional piar de uma coruja. Depois de horas andando, começamos a ouvir sons. Algo grande se movia entre as árvores. Eu e Gustavo trocamos olhares. Estávamos perto. Nos agachamos esperando enquanto os galhos se mexiam à nossa volta. O som ficou mais intenso. Parecia que havia mais de uma criatura nos cercando, mas era impossível ver qualquer coisa com clareza. Ouvimos um rosnado grave e profundo, um som que arrepiou todos os pelos do meu corpo. Um frio gelado percorreu minha espinha. Quando percebi, Gustavo já estava tremendo. Ele, que sempre foi corajoso, parecia apavorado. "Tem algo errado", ele sussurrou, mal conseguindo segurar o rifle. Foi então que a vimos. Uma sombra felina, enorme, com olhos brilhando no escuro, não muito longe de nós. Não parecia uma onça comum. Era maior, com um porte imponente e um brilho nos olhos que transmitia algo mais do que simples instinto de caça. Gustavo, sem pensar duas vezes, disparou. O som do tiro ecoou pela floresta, quebrando o silêncio. Por um momento nada aconteceu, apenas o silêncio. Mas então, o caos começou. A criatura se moveu numa velocidade inacreditável, desaparecendo entre as árvores e reaparecendo em vários pontos ao nosso redor. O rosnado tornou-se mais alto e ameaçador. De repente, Gustavo gritou e foi arrastado para o escuro antes que eu pudesse reagir. Sua lanterna caiu, revelando um rastro de sangue na grama. Eu fiquei paralisado, o medo tomando conta de mim. Corri, desesperado, sem olhar para trás. O som de algo me perseguindo era inconfundível, e eu sabia que se parasse teria o mesmo destino que Gustavo. Corri até não poder mais respirar, até as pernas fraquejarem. A floresta parecia interminável, e a lua, agora alta no céu, parecia zombar de mim. Cheguei a uma clareira, onde o silêncio era quase ensurdecedor. Mas eu sabia que ainda estava sendo observado. O ar parecia vibrar, carregado de algo maligno. Foi então que vi uma cabana abandonada, coberta de musgo e folhas, no centro da clareira. Sabia que não deveria entrar, mas era a minha única opção. A cabana estava vazia, exceto por um grande espelho no centro. Havia algo hipnótico nele, como se me puxasse para mais perto. Quando olhei meu reflexo, percebi algo que me fez congelar. O espelho mostrava Gustavo ainda vivo, mas deformado. Ele não parecia mais humano. Seus olhos eram completamente negros, e seu corpo estava coberto de pelos grossos como os de uma onça. Suas mãos, antes humanas, agora tinham garras afiadas. Ao meu redor, as sombras começaram a se mover, assumindo formas indistintas. A imagem de Gustavo no espelho sorriu de uma maneira monstruosa, como se estivesse me convidando a entrar naquele mundo. Foi então que tudo fez sentido. A criatura que havíamos caçado nunca foi uma onça comum. Era algo muito mais antigo, algo que os mais velhos sabiam, mas nunca ousaram explicar completamente. Uma entidade que caçava aqueles que entravam em seu território. E agora, Gustavo havia se tornado parte dela. Tentei fugir, mas era tarde demais. Senti algo frio tocar meu ombro, e antes que pudesse gritar, fui puxado para dentro do espelho. A última coisa que lembro é o reflexo da cabana se distorcendo, o mundo real desaparecendo, enquanto me tornava parte daquele pesadelo. Hoje, espero na floresta, assim como Gustavo. A próxima caçada já começou.